Bom, gente, a gente finalizou a parte do telhado já, né? Todo o telhado tá pronto. E agora finalizou também já a parte do reboco da casa. Eu vou deixar uns tapezinhos aí mostrando pra vocês como que ficou. Foi feita essa massa fina aqui por cima, assim, né? Calfinada que fala, né? Com cal. Foi feita uma massa grossa, mas aí depois passou só essa massa fina pra fazer o acabamento, né? E agora também já começou a parte colocar o revestimento nas paredes, né? O banheiro e na cozinha. A gente vai mostrar pra vocês como que tá ficando também. Essas é as próximas atualizações da nossa obra. Tá ficando escuro também. E também temos novidades. Temos energia, nós não tínhamos energia. Agora nós temos energia também.